Bom, foi assim, dessa maneira, que se desenrolou a madrugada dessa terça-feira em São Januário, com protestos após uma goleada, um vexame histórico que aconteceu no Maracanã ontem diante do nosso maior rival. Um protesto que, sim, para muitos é motivo de crítica, porque é o maior patrimônio do torcedor vascaíno, é a nossa casa, é o nosso caldeirão. E fica assim a grande pergunta: o que São Januário tem a ver com tudo isso que está acontecendo? É triste, é duro, é um grande desrespeito. Mas antes de começar de fato esse vídeo, eu quero começar esse Acorda Vascão falando as seguintes palavras a você, torcedor vascaíno. Ontem no Maracanã, naquele vexame que aconteceu pro rival, foi de fato o ápice do desrespeito. Mas esse desrespeito que aconteceu ontem no Maracanã para mais de 15 milhões de torcedores dessa massa vascaína foi iniciado em 2020. Esse desrespeito foi iniciado, para ser mais exato, em agosto de 2020. Num processo eleitoral que há 3 anos atrás foi muito conturbado. Novamente, 2 eleições. Após 2 eleições, uma presidência, uma diretoria que está hoje dentro do Vasco, completamente contrária a todo torcedor vascaíno. Poucos são os torcedores que queriam hoje o Jorge Salgado como presidente do Vasco. Um desrespeito que foi se desenrolando. Um desrespeito que ficou ainda mais intensificado no dia 6 de janeiro de 2021, quando esse atual presidente do Vasco da Gama anunciou Luiz Melo como o CEO do Vasco. A manchete do dia, 6 de janeiro de 2021, dizia assim, ó: Vasco anuncia novo CEO, assumidamente flamenguista, irrita a torcida. Esse desrespeito se desenrolou ainda mais quando, em meados de 2021, em uma Kombi, foram colocados diversos troféus da história do nosso clube. A história do Vasco foi jogada dentro de uma Kombi naquele dia. Esse desrespeito se intensificou com o rebaixamento, piorou com a permanência na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e agora está no seu ápice, onde, diante do nosso maior rival, com maioria de público, com investimento de 115 milhões de reais, o Vasco é humilhado no Maracanã. E esse desrespeito fica mais escancarado ainda quando, em uma entrevista coletiva, após um vexame histórico, o nosso treinador, o treinador do atual elenco, ri ao finalizar a entrevista coletiva. Esse é o Vasco. Esse é o atual Vasco da Gama. Tudo que acontece hoje é uma consequência de algo que já vem sendo nítido, escancarado para todos nós há anos atrás. É triste, é duro, é chato, mas eu tenho que falar para você, torcedor. Hoje, o Clube de Regatas Vasco da Gama se encontra assim, no fundo do poço. Essa é uma realidade dura, uma realidade tensa, mas uma realidade que nós, torcedores, temos que engolir. Tem como mudar? É claro que tem como mudar. Claro que tem como mudar. E essa mudança, para mim, começa lá em cima, lá no topo. A partir do momento que temos, acima de todos, hoje do Vasco, um CEO que é flamenguista assumido, que tem uma carteirinha de sócio, é sócio do Clube de Regatas do Flamengo, maior rival do Vasco da Gama, a gente começa a entender o porquê disso tudo que está acontecendo. Hoje temos, no topo da pirâmide do nosso Vasco, um flamenguista. Essa é a realidade. Sabe aquela frase, nunca vão entender esse amor? Ele nunca vai entender o amor que eu e você sentimos pelo Vasco da Gama. E, meu amigo, enquanto ele estiver lá, essa situação não muda. Não muda. A gente vai falar mais, né? 5 minutos de uma introdução. Nunca fiz isso no canal. Mas é isso que pede. Não tem como eu começar esse vídeo de outra maneira. Desabafo.
E poderia desabafar muito mais, mas eu quero informar. Antes, porém, se é assim que eu posso falar, de começar este Acorda Vascão, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Se é, né, que eu posso dar boas-vindas. Eu só quero te agradecer pela presença e te falar o seguinte. Agora, mais do que nunca, o momento é ruim. Agora, mais do que nunca, o momento é ridículo, é vergonhoso, é duro, é triste de ver o que está acontecendo. Mas eu tô aqui. Você tá aí. A gente não vai largar, a gente nunca vai entender esse amor. E eu conto com você. Porque agora a crítica vai aumentar ainda mais. Até vocês saírem do Vasco, eu não vou descansar. Até o Maurício Barbieri ser demitido, eu não vou descansar. Até o Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga saírem do Vasco, eu não vou descansar. Então se inscreva, porque eu sei que você também aí não vai descansar enquanto isso não acontecer. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça esse vídeo chegar a cada vez mais torcedores vascaínos. Vamos juntos, eu conto com você. Tranquilo? Mas vambora, rapaziada. Vambora, porque a gente quer falar de Vasco. E eu quero começar esse vídeo da seguinte maneira, porque é isso que o torcedor vascaíno ainda tem que passar. Ontem, após a derrota pro Flamengo, teve uma página deles que começou a zoar, debochar do Vasco da Gama. O primeiro deboche aconteceu com isso daí, ó. Essa imagem. A imagem do Maurício Barbieri e a página dizendo assim: obrigado pelos serviços prestados, professor Barbieri. A seguir, outras postagens foram feitas. E essa daí, ó, com um sorrisinho do Barbieri. Sabe por quê? Porque após a entrevista coletiva, o Barbieri riu. Riu. Houve justificativa de que durante ali, o final da entrevista coletiva foi pedido para que os jornalistas que estavam presentes na sala de imprensa passassem por baixo da câmera, se é assim que eu posso falar. E o Barbieri, a um dos jornalistas falar que, em tom de deboche, em tom de provocação, que deveria passar rastejando, a sala toda riu e o Barbieri acompanhou. Essa foi a justificativa dada. Mas não tem justificativa. Não tem justificativa. Eu não achei graça. Você achou graça? Tenho certeza que não. O elenco achou graça. O Léo Pelé, após o jogo, na entrevista dada na beirada de campo, estava quase chorando. O que você acha que o elenco do Vasco olhou, pensou, quando viu o Barbieri rindo na entrevista coletiva? O que será que passa na cabeça desses jogadores do Vasco, vendo que o seu comandante, o seu treinador, riu após uma derrota, um vexame histórico para o seu maior rival pelo placar de 4-1. Nem em 2019, quando o Flamengo tinha um dos melhores elencos do futebol mundial, e é uma realidade sim. O Vasco tendo Ribamar, Ricardo Graça, Oswaldo Henriques, tomou de 4 para o Flamengo. Muito pelo contrário. Fez 4-4, jogo duro, jogo de virada, com o Marcos Júnior na volância. Nem com um dos piores elencos da história do Vasco, contra um dos melhores elencos da história do Flamengo, o Vasco fez tão ridículo quanto fez ontem no Maracanã. Pra técnico rir na entrevista coletiva, vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. E aí eu vou cargo a cargo. É técnico rindo. É Paulo Brax presente na sala de imprensa, na entrevista coletiva, e não falando nada. Por que o Paulo Brax não foi falar ontem na entrevista coletiva? Toma postura de diretor executivo do Vasco, vá falar. Vá falar, vá botar a cara. Apareça. É um desrespeito que vai carregar cargo, um desrespeito que passa pela Abel Braga. Pois ao sair, acredito que dos camarotes do Maracanã, ir em direção até o vestiário, ao ser filmado, ele ainda brinca, ele ainda reclama, né? Perguntando por que estaria sendo filmado, como tá aparecendo aí nas imagens a vocês, chateadinho, tem que ser filmado. E por que o Abel Braga não aparece também? Por que o Abel Braga não bota a cara? E o desrespeito que passa pelo Luiz Melo. Porque ontem tivemos acesso a essa imagem aí, ó, que tá aparecendo na imagem a vocês. Luiz André de Figueiredo Melo. Na consulta de sócio do rival. Tá explicado, né? Tá explicado. Eu não vou falar que o motivo hoje do Vasco estar assim é porque temos um senhor flamenguista, porque eu espero, né? Até porque pode dar ruim se eu não falar isso, mas eu espero que o profissionalismo esteja em dia. Eu tenho certeza, inclusive. Mas não entende, cara. Não entende.
nunca vão entender esse amor. Um flamenguista não entende o amor que o torcedor vascaíno sente pelo Vasco. Essa dor que eu, que você estamos sentindo, eles não vão sentir. Eles não vão sentir. E aí eu passo para outra parte. Aí eu falo mais. Falo mais. Eu sei que vocês não sentem a dor que a gente está sentindo, Abel Braga, Paulo Brax, Luiz Melo, mas tomem uma atitude. Se posicionem. Continuar com Maurício Barbieri na beirada de campo não dá. 8 derrotas, 8 jogos no Brasileiro sem vencer, 4 derrotas seguidas, 27 pontos em disputa, 6 conquistados, 115 milhões de reais investidos. Vai cair? Vai esperar cair? Após o jogo contra o Internacional, terá data FIFA. 2 semanas praticamente sem jogo. É o momento que vocês têm. É o último momento que vocês têm para contratar um treinador e deixar ele treinar esse elenco. Não dá mais com o Maurício Barbieri. Até o momento, madrugada. Hoje, são quase 1h da manhã nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Nada de demissão do Maurício Barbieri. Vamos esperar até quando? Porque na entrevista ele foi perguntado. Ao ser questionado sobre uma possível demissão, ele falou assim, ó, as seguintes frases. Que não teve nenhuma conversa nesse sentido. E ainda prosseguiu, dizendo que é convicto que mesmo diante da oscilação, sabe que vai buscar novas soluções. Que solução que o Barbieri vai buscar? 3 zagueiros? Perdendo de 4? Jogar com 3 zagueiros e 3 volantes? Tem que rir, cara. Tem que rir. O Vasco perdendo de 4 pro Flamengo. O Vasco me coloca 3 zagueiros e 3 volantes. Tem que rir. É patético, pra não dizer outra coisa. O Vasco perdendo de 4, acabou de fazer um gol. Machuca-se um volante, ele coloca outro volante. O Zé Gabriel, que nunca foi relacionado pra partida no Campeonato Brasileiro de 2023. É papo pra maluco bater palma, não é? Então eu vou bater, ó. Vou bater palma pra vocês, que é isso que vocês estão achando, que a gente é maluco. Então dê uma olhada aí na frase do Barbieri. Ao ser questionado sobre uma demissão, ele falou isso daí que tá aparecendo a vocês. Então, fala daí. Maurício Barbieri. Que já te passaram alguma coisa? Você continua, você sai? Como fica a situação? Não tive nenhuma conversa nesse sentido. Tenho convicção de que a equipe está oscilando muito mais do que nós esperávamos nesse início. A gente tem tido dificuldades maiores do que aquelas que a gente imaginava que poderia ter. Mas continuo com a convicção de que a gente vai buscar soluções, de que a gente vai reverter esse quadro. Boa noite. Olha, eu entendo a pergunta, mas eu não entendo a questão do limite. Eu não coloco um limite nisso. Eu acho que o Vasco está num processo de reconstrução, está num processo inicial. Os resultados são muito longe daquilo que todos nós gostaríamos, daquilo que todos nós esperávamos, mas é um processo inicial. Talvez seja um momento que a gente esteja muito mais plantando do que colhendo alguma coisa, isso é evidente pela frustração de todos. Então eu não coloco um limite, sigo trabalhando, sigo tentando buscar soluções, sigo tentando buscar alternativas. Sei que é um momento muito difícil para se dizer isso, mas volto a dizer, tenho convicção de que a gente vai virar a chave, de que as coisas vão acontecer, mas eu não posso te dizer quando, não sei te dar uma data para isso acontecer, sei que os jogadores estão trabalhando e que a gente está fazendo o possível, ainda que até este momento tenha sido insuficiente. E só pra complementar, porque eu acho legal complementar, as seguintes frases. Acho, abre aspas, acho que não conseguimos produzir aquilo que trabalhamos durante a semana. E ele prossegue. Acho que depois do segundo gol o time oscilou. Ele acha que o Vasco não conseguiu entregar aquilo que não conseguiu produzir aquilo que treinou. Ele acha ainda. Só pode estar de brincadeira mesmo. E volto a repetir, tem que demitir. Ontem eu vi alguns comentários e um deles pra mim foi um dos melhores. Ricardo Sá, em 2020 fez 10 pontos com o Vasco, tendo um dos piores elencos da história do nosso clube, que sim, era um elenco limitado. Tinha Cano, tinha Thales Magno, mas era um elenco limitado. Um elenco com Castão, um elenco com Léo Gil, um elenco com Carlinhos, um elenco com Neto Borges, era um elenco limitado. O Sapinto fez 10 pontos.
Nem isso o Barbieri tá conseguindo fazer com um elenco de 115 milhões de reais. Semanas cheias de treino. Vasco teve 8 dias pra treinar. Não mostrou nenhuma evolução. Nenhuma. Nada. Zero. Nulo. Fora Barbieri. Fora Luiz Melo. Fora Paulo Brax. Fora todo mundo. Ontem o protesto rolou. Eu quero encerrar esse Acorda Vascão exatamente desta maneira. Com o protesto que foi realizado ontem em São Januário. Segundo informações que tive agora há pouco, algo em torno de 50 pessoas estiveram em São Januário a partir das 11h15 da noite. Segundo informações, a polícia militar logo foi acionada e conseguiu dispersar esses torcedores que estavam começando a planejar invadir o estádio de São Januário. Fogos de artifício, morteiros foram jogados, foram direcionados aos portões do nosso caldeirão, a entrada social, no caso de São Januário. Essa é a situação. Segundo informações, por hora não há nenhum tipo de ferido ou detidos, mas a situação é quente, é realmente clima tenso, é clima difícil. E eu tenho certeza que essas imagens são chatas de serem vistas, porque é o meu, o seu, o nosso São Januário, é o nosso patrimônio. Mas eu tenho certeza que a 777, ao olhar essas imagens, vai pensar diferente. Tenho certeza. Aqui é Vasco. Aqui não é Genoa, aqui não é Hertha Berlim, aqui é Vasco. Respeitem o Vasco da Gama. Esse foi o Acorda Vascão. E fiquem aí com os vídeos de ontem, do que aconteceu em São Januário. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.